Editor-chefe da Sputnik, áudio comprova que Budenzer discutiu o ataque à ponte da Crimeia. A editora-chefe do grupo Rússia Segodinha, da qual a Sputnik faz parte, Margarita Simunia, publicou nesta sexta-feira, 1/2 de 2024, o texto de uma conversa entre representantes de alto escalão da Bundeswehr, Forças Armadas da Alemanha, discutindo o ataque à ponte da Crimeia com mísseis Taurus. Segundo o texto, 4 representantes do alto escalão do exército alemão, incluindo o chefe do Departamento de Operações e Exercícios da Força Aérea, estiveram envolvidos na conversa, ocorrida em 19 de fevereiro de 2024. Em particular, o brigadeiro-general Frank Greif, chefe do Departamento de Operações e Exercícios do Comando da Força Aérea em Berlim, o inspetor da Força Aérea Ingo Gerhardt e 2 funcionários do Centro de Operações Aéreas do Comando Especial das Forças Armadas da Alemanha discutiram o envio de mísseis Taurus para a Ucrânia e o ataque à ponte da Crimeia. De acordo com as informações obtidas, Ingo Gerhardt não descartou fornecer 100 mísseis Taurus a Kiev, que, segundo militares alemães, poderiam ser lançados de um caça Dassault Rafale. Os dados revelaram ainda que, para um militar responsável das Forças Armadas da Alemanha, o tempo estimado para o uso dos mísseis em um potencial ataque era de 8 meses após seu fornecimento. Segundo a apuração, um dos participantes da conversa chega a questionar a eficácia do ataque planejado e sugere que o ataque requeriria mais de 10 ou mesmo mais de 20 mísseis, enquanto outro deles menciona os debates no Bundestag, parlamento alemão, sobre o fornecimento dos Taurus a Kiev, ao qual se opôs o chanceler Oliver Scholz e afirma que ninguém sabe por que o chanceler bloqueia esses fornecimentos. O Ministério da Defesa alemão se recusou a comentar os relatos sobre a gravação da conversa entre militares alemães sobre o ataque à ponte da Crimeia. Observe que, em princípio, não comentamos reportagens da mídia e seu conteúdo, disse o Ministério Sputnik. A este respeito, a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, disse que a guerra híbrida contra a Rússia, desencadeada pelo Ocidente, está em pleno andamento. Leia a transcrição da conversa de militares alemães sobre o plano de ataque à ponte da Crimeia. Margarita Simunia, editora-chefe do grupo Rússia Segodinha, do qual a Sputnik faz parte, publicou na rede social VK a transcrição completa da conversa de 19 de fevereiro de 2024 entre os altos oficiais das Forças Armadas da Alemanha. Os interlocutores eram Greif, chefe de operações e exercícios do Comando da Força Aérea, Gerhardt, inspetor da Força Aérea da Alemanha, e os oficiais Fensky e Frostdet, do Centro de Operações Aéreas do Comando Espacial. Gerhardt: saudações a todos. Greif: você está em Singapura neste momento? Pergunta. Greif: sim. Gerhardt: ótimo, precisamos verificar as informações. Como vocês ouviram, o ministro da Defesa Boris Pistorius estudará a questão de fornecimento de mísseis Taurus para a Ucrânia. Temos uma reunião agendada com ele. Tudo precisa ser discutido para que possamos começar a trabalhar nessa questão. Até agora não vejo nenhuma indicação de quando essas entregas começarão. O chanceler não disse a ele: quero informações agora e amanhã de manhã tomaremos uma decisão. Não ouvi isso. Pelo contrário, Pistorius está avaliando toda essa discussão que se desenrolou. Ninguém sabe por que o chanceler federal Oliver Scholz está bloqueando essas entregas. É claro que está surgindo os rumores mais inacreditáveis. Vou dar um exemplo. Ontem recebi uma ligação de um jornalista que é muito próximo do chanceler. Ela ouviu em algum lugar de Munique que os mísseis Taurus não funcionariam. Perguntei quem havia lhe dito isso. Ela respondeu que alguém de uniforme militar havia lhe dito. É claro que se trata de uma fonte de informação de baixo nível, mas a jornalista se agarrou a essas palavras e quer fazer disso uma notícia com a manchete. Agora sabemos o motivo pelo qual o chanceler se recusa a enviar mísseis Taurus. Eles não funcionam. Toda a cena é idiota. Esses tópicos só são acessíveis ao número limitado de pessoas. No entanto, vemos a besteira que está sendo espalhada, uma bobagem total. Quero acordar com você sobre essa questão para que não sigamos na direção errada.
Em primeiro lugar, agora tenho perguntas para Frostdet e Fensky. Alguém falou com vocês sobre isso? O Frendig falou com vocês? Pergunta. Frostdet? Não, falei apenas com Graf. Fensky, o mesmo, só me comuniquei com Graf. Gerhardt. Ele provavelmente entrará em contato com vocês novamente. É provável que terei que participar de audiências no comitê orçamentário, porque surgiram problemas com relação ao aumento dos preços para a conversão da infraestrutura para os F-35 em Bushel. Já passei minhas recomendações ao Frank Steinmeier, presidente da Alemanha, para que tenhamos slides para visualizar o material. Mostramos a ele uma apresentação de testes em que os mísseis Taurus foram montados em um avião portador Tornado ou em um outro portador exigido pela missão. No entanto, tenho pouca ideia sobre isso. Lembrem-se de que essa é uma reunião de meia hora. Então vocês não devem preparar uma apresentação de 30 slides. Tem de ser uma apresentação curta. Precisamos mostrar que o míssil pode fazer. O que o míssil pode fazer e como ele pode ser usado. Precisamos levar em conta se tomarmos a decisão política de transferir os mísseis como ajuda à Ucrânia e as consequências que isso pode acarretar. Ficaria grato se os senhores pudessem me dizer não apenas quais os problemas que temos, mas também como podemos resolvê-los, por exemplo, no que diz respeito às formas de fornecimento. Eu sei como os britânicos fazem isso. Eles sempre os transportam em carros blindados. Hidgebach. Eles têm alguns homens no local. Os franceses não fazem isso. Eles entregaram os K-7 à Ucrânia com mísseis Scalp. O Storm Shadow e o Scalp têm características semelhantes para a sua instalação. Como vamos resolver o problema? Pergunta. Vamos colocar mísseis da montadora europeia MBDA com Hidgebach em suas mãos? Pergunta. Um dos nossos funcionários será designado para o MBDA? Pergunta. Graf, informe-nos qual é a nossa posição sobre essa questão. Senhores Fensky e Frostdet, reportem como vocês veem a situação. Graf, vou começar com as questões mais delicadas, com as atuais críticas relativas ao fornecimento. As discussões estão ocorrendo em quase todos os lugares. Há vários dos aspectos mais importantes aqui. Em primeiro lugar, são os prazos das entregas. Se o chanceler decidir agora que devemos fornecer mísseis, eles serão transferidos das Forças Armadas. Tudo bem, mas eles só estarão prontos para uso em 8 meses. Em segundo lugar, não podemos encurtar o tempo, porque, se o fizermos, pode haver uso equivocado. O míssil pode cair em um jardim de infância e novamente haverá vítimas civis. Esses aspectos devem ser levados em conta. Deve-se observar nas negociações que não podemos fazer nada sem a empresa fabricante. Eles podem equipar, rearmar e entregar os primeiros mísseis. Podemos acelerar um pouco a produção, mas não devemos esperar até que sejam acumulados 20 unidades. Podemos entregar 5 de cada vez. O tempo de entrega desses mísseis depende diretamente da indústria. Quem pagará por isso? Pergunta. Outra questão é, a que sistemas de armas esses mísseis serão acoplados? Pergunta. Como deve ser mantida a interação entre a empresa e a Ucrânia? Pergunta. Ou haverá algum tipo de integração? Pergunta. Gerhardt, acho que não, porque a fabricante TSG disse que pode resolver esse problema em 6 meses, seja em um avião Sukhoi ou F-16. Graf, se o chanceler federal decidir optar por isso, deve haver um entendimento de que será necessário 6 meses somente para produzir os suportes. Em terceiro lugar, teoricamente, poderíamos ser afetados pela questão do treinamento. Já mencionei que estamos trabalhando com o fabricante dos mísseis. Eles treinam a manutenção desses sistemas e nós treinamos a aplicação tática. São necessários de 3 a 4 meses para isso. Essa parte do treinamento pode ser realizada na Alemanha. Quando os primeiros mísseis forem entregues, precisaremos tomar uma decisão rápida em relação aos suportes e ao treinamento. Talvez tenhamos que recorrer aos britânicos para essas questões, para usar o seu Kino. Podemos fornecer a eles banco de dados, imagens, satélites, estações de planejamento. Além do fornecimento dos próprios mísseis, que já temos, todo o resto pode ser fornecido pela indústria ou pela empresa de análise e engenharia alemã, IABG. Gerhardt. Precisamos imaginar que eles podem usar aviões com suportes para mísseis Taurus ou Storm Shadow. Os britânicos já estiveram lá e equiparam os aviões. Os sistemas não são muito diferentes. Eles também podem ser usados para o Taurus.
Posso lhe contar sobre a experiência de uso do sistema Patriot. Nossos especialistas também calcularam prazos longos no início, mas conseguiram fazer isso em questão de semanas. Eles conseguiram colocar tudo em operação tão rapidamente e em tal quantidade que nossos funcionários disseram: uau, não esperávamos isso. Agora estamos lutando em uma guerra na qual são usados muito mais tecnologias modernas do que na nossa velha e boa força aérea. Tudo isso sugere que, quando planejamos os prazos, não devemos superestimá-los. E agora, senhores Fensky e Frontex, gostaria de ouvir suas opiniões sobre possíveis entregas para a Ucrânia. Fensky: gostaria de me concentrar na questão do treinamento. Já estudamos essa questão, e se lidarmos com o pessoal que já tem o treinamento adequado e que será treinado paralelamente, serão necessárias cerca de 3 semanas iniciais para estudar o equipamento. E só então seguir diretamente para o treinamento da Força Aérea, que durará cerca de 4 semanas. Portanto, são muito menos de 12 semanas. É claro que tudo isso parte do pressuposto de que o pessoal é qualificado para isso. O treinamento pode ser feito se há necessidade de intérpretes e algumas outras coisas. Já falamos com a senhora Friedenberger. Se estivermos falando de uso em combate, seremos na prática aconselhados a apoiar pelo menos o primeiro grupo. É difícil planejar. Levamos cerca de 1 ano para treinar o nosso pessoal, e agora estamos tentando reduzir esse tempo para 10 semanas. E ao mesmo tempo esperamos que eles possam correr fora da estrada em um carro projetado para a Fórmula 1. Uma opção possível é fornecer suporte técnico programado, o que em teoria poderia ser feito a partir de Bushel, desde que uma comunicação segura com a Ucrânia seja estabelecida. Se isso estiver disponível, então já será possível realizar um planejamento adequado. Esse é o cenário básico, no mínimo. Fornecer suporte total do fabricante, apoio por meio do serviço de suporte ao usuário, que resolverá problemas com o software. A princípio, tudo é igual ao que acontece aqui na Alemanha. Getzhat, 1 minuto. Entendo o que você está dizendo. Os políticos podem estar preocupados com a comunicação direta e fechada de Bushel com a Ucrânia, o que poderia ser um envolvimento direto no conflito ucraniano, mas, nesse caso, podemos dizer que a troca de informações ocorrerá por meio da MBDA, e que enviaremos 1 ou 2 dos nossos especialistas a Schorl-Benhausen. É claro que isso é um truque, mas do ponto de vista da política provavelmente parece diferente. Se a troca de informações for feita por meio do fabricante, ela não está relacionada a nós. Fensky surgirá a questão de para onde vão as informações. Se estivermos falando de informações sobre alvos que idealmente incluem imagens de satélite com precisão máxima de até 3 metros, teremos que processá-las primeiro em Bushel. Acho que, independentemente disso, podemos organizar de alguma forma a troca de informações entre Bushel e Schorl-Benhausen, ou podemos pensar na possibilidade de transferir informações para a Polônia, fazendo isso onde pudermos chegar de carro. Essa questão precisa ser analisada mais de perto. Certamente haverá opções. Se tivermos apoio, na pior das hipóteses, poderemos até viajar de carro, o que reduziria o tempo de resposta. É claro que não poderíamos reagir em 1 hora, pois seria necessário dar consentimento. Na melhor das hipóteses, somente 6 horas após o recebimento da informação é que os aviões poderão executar a ordem. Uma precisão de mais de 3 metros é suficiente para atingir determinados alvos. Mas se for preciso refinar um alvo, é necessário trabalhar com imagens de satélites que permitam simulá-lo. Nesse caso, o tempo de resposta pode ser de até 12 horas. Tudo depende do alvo. Não estudei essa questão em detalhes, mas acredito que também seja possível. Tudo o que temos de dizer é que precisamos pensar em como organizar a transferência de informações. Gerhardt: você acha que podemos esperar que a Ucrânia seja capaz de fazer tudo isso sozinha? Pergunta. Afinal de contas, sabe-se que há muitas pessoas lá em trajes civis que falam com sotaque americano. Então é bem possível que em breve eles consigam usar por conta própria. Pergunta. Afinal de contas, eles têm todas as imagens de satélites. Fensky: sim, eles a recebem de nós. Também gostaria de abordar brevemente as questões de defesa antiaérea. Devemos pensar muito bem em ter equipamentos em Kiev para receber informações da IABG e da empresa de cristal de quartzo japonesa NDK. Temos de fornecê-las a eles. E é por isso que terei de voar para lá no dia 21 de fevereiro. Temos de planejar tudo da melhor maneira possível, e não como acontece com os Storm Shadow. Quando planejamos pontos de controle, temos que pensar em como voar ao redor, abaixo do setor de visualização do radar. Se tudo estiver preparado, o treinamento será mais eficaz. E então podemos voltar à questão do número de mísseis.
Se dermos 50 unidades, eles serão gastos muito rapidamente. Exatamente, isso não mudará o custo das operações militares. É por isso que não queremos entregar todos eles e não todos ao mesmo tempo. Talvez 50 na primeira tranche, depois talvez haja outra tranche de 50 mísseis. Isso é perfeitamente compreensível, mas é tudo grande política. Acho que sei o que realmente está por trás disso. Aprendi com meus colegas franceses e britânicos que, na verdade, esses Storm Shadow e Scalp acontece o mesmo que com os fuzis Winchester. Eles podem perguntar, por que deveríamos fornecer o próximo lote de mísseis se já fornecemos? Pergunta. A Alemanha que o faça agora. Talvez o senhor Frosted tenha algo a dizer sobre esse assunto? Pergunta. Frosted. Deixe-me acrescentar um pouco de pragmatismo. Gostaria de compartilhar minhas ideias sobre as características do Storm Shadow. Estamos falando de defesa antiaérea, tempo de voo, altitude de voo e assim por diante. Cheguei à conclusão de que há dois alvos interessantes. A ponte no leste e os depósitos de munição acima. A ponte do leste é difícil de alcançar, é um alvo bastante pequeno, mas o Taurus pode atingi-la. E os depósitos de munição também podem ser atingidos. Se levarmos tudo isso em conta e compararmos com a quantidade de Storm Shadow e HIMARS que já foram usados, eu tenho uma pergunta. Nosso alvo é a ponte ou os depósitos de munição? Pergunta. Isso é possível com as atuais deficiências do Red e do Patriot? Pergunta. E cheguei à conclusão de que o fator limitador é que eles geralmente têm apenas 24 cargas. Isso é compreensível. Frosted. Faz sentido anexar a Ucrânia ao trabalho de remessa. Isso levaria uma semana. Acho que faz sentido pensar em planejamento de tarefas e planejamento centralizado. O planejamento de tarefas do nosso agrupamento leva 2 semanas. Mas se houver interesse nisso, pode ser feito mais rapidamente. Quanto à ponte, acho que o Taurus não é suficiente. Precisamos ter uma ideia de como ele pode funcionar. Para isso, precisamos de dados de satélite. Não sei se podemos treinar os ucranianos em um curto espaço de tempo. Estamos falando de 1 mês para realizar a tarefa. Como seria um ataque de Taurus à ponte? Pergunta. Do ponto de vista da perspectiva operacional, não posso estimar a rapidez com que os ucranianos conseguiriam aprender a planejar essas ações e a rapidez com que a integração ocorrerá. Mas como estamos falando da ponte e de bases militares, entendo que eles queriam obter o mais rápido possível. Finsky. Gostaria de dizer mais uma coisa sobre a destruição da ponte. Temos lidado intensamente com essa questão e infelizmente chegamos à conclusão de que a ponte é como uma pista de pouso devido ao seu tamanho. Então talvez seja necessário mais de 10 ou até 20 mísseis. Há uma opinião de que o Taurus será bem sucedido se usar o caça francês de Salt Rafale. Finsky. Eles só conseguirão fazer um buraco e danificar a ponte. E antes de fazermos qualquer declaração importante, devemos nós mesmos... Frosted. Não estou promovendo a ideia da ponte, mas, praticamente falando, quero entender o que eles querem e o que temos que ensinar a eles. Então acontece que precisaremos destacar os pontos principais nas imagens a planejar essas operações. Eles terão alvos, mas o que se deve ter em mente é que quando se trabalha com alvos pequenos é preciso planejar mais meticulosamente, em vez de analisar imagens em um computador. No caso de alvos confirmados, tudo é mais fácil, o planejamento consome menos tempo. Todos nós sabemos que eles querem destruir a ponte, o que significa, em última análise, como ela é protegida, não apenas porque é importante militar e estrategicamente, mas também de maneira política, embora eles também tenham um corredor terrestre no momento. Há algumas preocupações se fizermos uma ligação direta com as Forças Armadas Ucranianas. Então surge a pergunta, podemos usar esse truque e destacar nosso pessoal para a MBDA? Pergunta. Assim, a ligação direta com a Ucrânia será apenas por meio da MBDA, o que é muito melhor do que se houver essa ligação com a nossa Força Aérea. Isso não importa. Precisamos nos certificar de que, desde o início, não haja nenhuma maneira que nos torne parte do conflito. Estou exagerando um pouco, é claro. Mas se agora dissermos ao ministro que vamos marcar reuniões e levar um carro da Polônia, sem que ninguém saiba, isso já é uma participação. Não vamos fazer isso. Se estivermos falando de um fabricante, a primeira coisa a se fazer é perguntar à MBDA se eles podem fazer isso. Não importa se o nosso pessoal faz isso em Bushel ou em Schobenhausen.
Isso não é participação. E acho que isso não deve ser feito. Identificamos isso logo no início como elemento principal da linha vermelha. Então participaremos do treinamento. Digamos que preparemos um roteiro. É necessário dividir o processo de aprendizado em partes. A trilha longa será projetada para 4 meses. Nós os treinaremos exaustivamente, incluindo a elaboração da variante, como a ponte. A trilha curta terá duração de 15 dias, para que eles possam usar os mísseis o mais rápido possível. Se eles já estiverem treinados, perguntaremos se os britânicos estão preparados para se ocupar deles nesse estágio. Creio que essa ação seria a coisa mais certa a fazer. Imagine se a imprensa descobre que o nosso pessoal está em Schöbenhausen ou que estamos viajando de carro para algum lugar da Polônia. Considere essa opção inaceitável. Gerhertz. Se essa decisão política for tomada, devemos dizer que os ucranianos devem vir até nós. Antes de mais nada, precisamos saber se essa decisão política não é uma participação direta no planejamento das tarefas. Nesse caso, o treinamento será um pouco mais demorado. Eles poderão executar tarefas mais complexas, o que é bem possível que já tenham alguma experiência e usem equipamentos de alta tecnologia. Se houver uma maneira de evitar o envolvimento direto, não podemos participar do planejamento de tarefas. Fazê-lo em bucha e depois enviá-lo a eles. Essa é uma linha vermelha para a Alemanha. Podemos treiná-los por 2 meses. Eles não aprenderão tudo, mas poderão fazer alguma coisa. Só precisamos ter certeza de que eles podem processar todas as informações, trabalhar com todos os parâmetros. Greve. Cipel diz que é possível criar um roteiro longo e um curto. Trata-se de obter resultados em um curto período de tempo. Se no primeiro estágio a tarefa for atingida após uma missão e não objetivos complexos, como pontes, então, nesse caso, será possível embarcar em um programa mais curto e obter um resultado rápido. Quanto às informações da IABG, não considero esse um lugar crítico, porque eles não estão presos a um determinado lugar. Eles mesmos precisam fazer um reconhecimento. É claro que a eficiência depende disso. É sobre isso que estamos falando, que vale a pena levar isso em conta ao transferir os mísseis. Isso ainda não foi decidido, mas é aceito. Gertz. E esse será o ponto principal. Há depósitos de munição sobre os quais não se pode realizar treinamento de curta duração devido à defesa antiaérea muito ativa. Isso terá de ser tratado seriamente. Acho que nosso pessoal encontrará uma opção. Só precisamos ter permissão para experimentá-la. Primeiro, para que possamos dar uma melhor orientação política. Precisamos estar mais bem preparados para não falharmos, porque a KSA pode não ter ideia sobre onde os sistemas de defesa antiaérea estão realmente localizados. Os ucranianos têm essa informação, nós temos dados de radar. Mas se estivermos falando de planejamento preciso, é necessário saber onde estão os radares e as instalações fixas, como contorná-las. Isso permitirá um planejamento mais preciso. Temos um super meio e se tivermos as coordenadas exatas, poderemos aplicá-las com precisão. Mas não há nenhuma base para dizer que não podemos fazer isso. Há uma certa escalada em que a linha vermelha está politicamente, há um caminho longo e um caminho curto. Há diferenças aqui em termos de utilização de todo o potencial, que com o tempo os ucranianos serão mais capazes de usar porque terão prática. Estarão fazendo isso o tempo todo. Pessoalmente, acho que não devo participar da reunião. Para mim é importante que apresentemos uma avaliação sóbria e não coloquemos mais linha na fogueira, como outros estão fazendo ao fornecer Storm Shadow e Scalp. Greve. Quero dizer, quanto mais tempo levarem para tomar uma decisão, mais tempo levaremos para implementar tudo isso. Precisamos dividir as coisas em fases. Primeiro começar com o simples e depois passar para o complexo. Ou podemos recorrer aos britânicos. Eles podem nos apoiar no estágio inicial. Assumir o planejamento? Pergunta. Podemos acelerar o que está dentro de nossa área de responsabilidade. O desenvolvimento de suportes para mim não é nossa tarefa. A Ucrânia tem que resolver essa questão com os fabricantes por conta própria. Gertz. Não gostaríamos de ter problemas agora por causa do comitê de orçamento. Isso poderia impossibilitar o início das obras da construção da base aérea de Buchum em 2024. Cada dia conta no programa agora. Análise. Plano alemão de ataque à ponte da Crimeia é quase uma declaração de guerra. O comandante Robson Farinas, especialista militar e oficial da Reserva da Marinha do Brasil, comentou o recente escândalo provocado pelo vazamento de uma gravação de uma conversa entre oficiais alemães sobre planos de ataque à ponte da Crimeia com mísseis Taurus.
Ele expressou preocupação com as possíveis ramificações do plano alemão, o que levantaria questões sobre o conhecimento do governo. Vale ressaltar que o Ministério da Defesa germânico se recusou a comentar o caso. Ou o governo sabia de tudo e está envolvido até o pescoço, ou ele não sabia de nada e é uma conspiração. Como se trata de uma dissidência dentro do exército alemão, o especialista entende que os militares envolvidos deverão passar para o Conselho de Justiça e Cortes Marciais. No entanto, se o governo tiver ciência disso, é mais grave ainda e quase uma declaração de guerra da Alemanha. Além disso, ele avalia que a reação russa pode determinar o desenrolar dos fatos. O fato realmente é grave, uma intenção de agressão de um país contra outro. Essa situação pode sair de controle se não for bem administrada, se as respectivas chancelarias não jogarem água nessa fogueira. Se a Rússia encarar isso como uma provocação bastante séria, eu não sei quais as medidas que o governo russo pode adotar. Farinas também ressaltou o contexto mais amplo do conflito na região. Segundo ele, a guerra híbrida em andamento, com participação de países ocidentais, já existe há tempos, citando eventos como a Revolução Laranja e a Euromaidan, por exemplo. A guerra híbrida já existe faz muito tempo e as próprias sanções fazem parte. Eu acho que todas essas medidas só estão prolongando mais o sofrimento do povo ucraniano, porque no terreno vemos que a situação das forças armadas da Ucrânia está cada vez mais difícil. Disse, citando que foi constatado que os militares americanos já morreram no conflito. O comandante também apontou para a fragilidade na segurança das comunicações militares. A revelação desses áudios mostra que os alemães têm uma falha muito grande no seu sigilo de comunicações e que os sistemas de escuta da Rússia funcionam muito bem. O Ocidente, os atos oficiais da OTAN, já entenderam que a Ucrânia não tem condições de vencer essa guerra. O ataque contra a ponte seria um grande abalo moral para a Rússia. Não tenho dúvida disso, mas não acho que vai interromper o fluxo das operações que a Rússia pode manter através de barcos ou com a linha férrea para abastecer a Crimeia. Por fim, ele enfatiza a importância das decisões políticas que serão tomadas nos próximos dias e semanas, especialmente em relação ao apoio internacional à Ucrânia. Há um certo passo atrás de diversos países da Europa em apoiar a Ucrânia. Isso pode ser comprovado pelo fato de que o presidente francês Emmanuel Macron deu uma declaração desastrada e ninguém se aliou com ele. Todo mundo negou o que ele disse, no sentido de enviar tropas para a Ucrânia. Farinas concluiu que se a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos recusar a totalidade da ajuda militar a Kiev, será o fim da linha para a Ucrânia. Farinas entende que a representante oficial dos Ministérios das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, tem feito o seu papel diplomático, enquanto o governo alemão, em silêncio, estaria admitindo a culpa ou buscando tempo. Não podemos descartar a possibilidade de os backchannels, interlocutores não públicos russos e alemães, estarem conversando no sentido de ajeitar as coisas. Oliver Scholz já se pronunciou contra o uso de mísseis. A maior parte dos políticos é contra. Agora, se existe uma rebeldia nas forças armadas alemãs, já está mais do que na hora de o poder executivo fazer valer sua autoridade, opina. O especialista militar explica que os mísseis Taurus utilizados no ataque considerado terrorista pela Rússia têm alcance maior que o Storm Shadow e o Scalp, devido ao motor mais eficiente. O Storm Shadow e o Scalp têm motor turbojet e o Taurus tem um motor turbofan. Especula-se que a ogiva destrutivo do Taurus seria mais efetiva. Mas a grande preocupação da Rússia é justamente o alcance. O Taurus pode chegar a uns 500 km de alcance, ou seja, os ucranianos poderiam, em tese, atingir localidades no oeste da Rússia, para além da fronteira entre os dois países. Na sexta-feira foi divulgada uma conversa entre representantes do alto escalão das Forças Armadas da Alemanha, que se discutiu um ataque à ponte da Crimeia. 4 representantes, incluindo o chefe do Departamento de Operações e Exercícios da Força Aérea, participaram da conversa ocorrida em 19 de fevereiro de 2024. O brigadeiro-general Frank Greif, chefe do Departamento de Operações e Exercícios do Comando da Força Aérea em Berlim, o inspetor da Força Aérea Igor Ginhertz e 2 funcionários do Centro de Operações Aéreas do Comando Espacial das Forças Armadas da Alemanha discutiram o envio de equipamento militar à Ucrânia e um consequente ataque à ponte da Crimeia. Rússia possui o maior e mais diversificado arsenal nuclear do mundo, diz o comandante dos Estados Unidos. A Rússia possui atualmente o maior e mais diversificado arsenal nuclear do mundo, disse o comandante do Comando Estratégico dos Estados Unidos, general Anthony Cotton, em comentários ao Comitê de Serviços Armados do Senado na quinta-feira, 29 de 2 de 2024. A Rússia possui atualmente o maior e mais diversificado arsenal nuclear de qualquer nação, disse Cotton. Esse é o depoimento durante uma audiência perante o comitê. Para além de sua tríade estratégica tradicional, a Rússia está aumentando e modernizando as suas opções nucleares, disse Cotton.
Isso inclui sistemas hipersônicos com capacidade nuclear, como o míssil de cruzeiro de ataque terrestre, TISCOM, e um míssil balístico lançado pelo Arquinzal, o último dos quais a Rússia tem empregado frequentemente contra a Ucrânia em uma função convencional, disse ele. Esses sistemas hipersônicos acrescentam a diversidade e flexibilidade ao arsenal nuclear da Rússia e complementam o seu arsenal de aproximadamente 2.000 armas no teatro nuclear que não se enquadra nos limites do novo START. Ainda em declarações ao comitê, o general Cotton afirmou que os Estados Unidos e seus aliados continuam a ser confrontados por dois adversários potenciais, a Rússia e a China, ao mesmo tempo que enfrentam a alegada ameaça nuclear crescente da Coreia do Norte e do Irã. Além disso, os nossos potenciais adversários estão aumentando o seu nível de coordenação e cooperação entre si, diz Cotton. Este ambiente de ameaça aumenta a possibilidade de conflitos quase simultâneos com múltiplos adversários oportunistas e com armas nucleares. Cotton afirmou ainda que a concorrência estratégica atualmente está aumentando, inclusive no domínio nuclear. A ênfase nas capacidades nucleares por potenciais adversários, juntamente com a incorporação de tecnologias como armas hipersônicas e capacidade de bombardeio orbital fracionário, aumenta significativamente os riscos da segurança global, disse ele. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse em janeiro que Moscou não vê possibilidade de um diálogo estratégico com Washington no momento. O Ocidente deve acabar com a retórica anti-Rússia para criar uma possibilidade para tais conversações, explicou ele. A Rússia não rejeita a possibilidade de negociações, bem como a possibilidade de um acordo político e diplomático sobre a questão da estabilidade estratégica. Mas o Washington quer retomar o controle sobre o arsenal nuclear russo sob o pretexto de reciprocidade, destacou Lavrov. Em seu discurso sobre o Estado da Nação, na quinta-feira, o presidente russo Vladimir Putin disse que as ações da política externa empreendidas pelo Ocidente coletivo são perigosas e ameaçam um conflito nuclear que resultaria na destruição da civilização. General alerta para a tecnologia espacial da Rússia e a China que podem inoperar satélites dos Estados Unidos. Sobre o Pequim, o general americano afirmou que o mais preocupante na ênfase chinesa em armas espaciais é a forma como a China nos estudou clinicamente e a nossa dependência do espaço, vindo a construir rapidamente programas para ameaçar a arquitetura de satélites dos Estados Unidos. Na quinta-feira, ao discursar durante uma audiência do Comitê de Serviços Armados dos Estados Unidos, o general Stephen Whitney, do Comando Espacial dos Estados Unidos, disse que o Pequim está desenvolvendo suas atividades militares no espaço em ritmo sem precedentes. A China está aumentando suas capacidades militares espaciais e anti-espaciais em um ritmo impressionante para negar as capacidades espaciais norte-americanas e aliadas, quando assim o desejar, disse o militar, citar a agência Bloomberg. A frota de satélites da China mais do que triplicou desde 2018, chegando a 359 sistemas, disse o militar, acrescentando que alguns dos seus satélites recentemente implantados podem ser capazes de funcionar como armas que podem perturbar a órbita dos nativos dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, ele citou que Pequim está desenvolvendo veículos planadores hipersônicos, outro armamento espacial avançado para superar os sistemas tradicionais de alerta e defesa contra mísseis, afirmou. Após colocar a China como uma ameaça, Whitney mencionou ao Senado da Rússia, dizendo que os Estados Unidos deveriam tornar as capacidades espaciais contra Pequim e Moscou mais resilientes. Os nossos concorrentes, a República Popular da China e a Rússia, investiram em capacidades anti-espaciais, tendo-nos estudado durante décadas para colocar em risco a nossa capacidade de lutar de forma que gostaríamos. Agora, temos de tornar as nossas atuais capacidades espaciais, que fornecem comunicações por satélite, posicionamento, navegação e cronometragem, alerta de mísseis, mais resilientes contra essas ameaças e fornecer, proteger e defender a capacidade para ajudar e protegê-las. O Ministério da Defesa da China respondeu aos comentários com o porta-voz Zhang Xiaogang, afirmou em coletivo de imprensa que os americanos estão usando as chamadas ameaças de outras nações como desculpa para expandir o seu próprio poder militar. Pedimos aos Estados Unidos que parem de disseminar informações falsas e parem a corrida armamentista no espaço, disse ele. Em seu discurso para a Assembleia Federal ontem, o presidente russo Vladimir Putin disse que os Estados Unidos estão bloqueando uma proposta russa, a qual está em cima da mesa há 15 anos, para impedir a implantação de armas nucleares no espaço sideral. A Alemanha pondera recuperar armas nucleares e cita Trump entre os seus motivos. A Alemanha desistiu das suas armas nucleares há quase 3 décadas e meia,
Mas um comentário recente do ex-presidente Donald Trump deixou Berlim nervosa e levou os alemães a reconsiderar sua posição. Uma recente matéria publicada pelo The Europe Conservative sugere que os responsáveis de defesa alemães estão contatando em privado os aliados britânicos e franceses da Organização do Tratado do Atlântico Norte para um potencial acordo de armas nucleares como alternativa à sua dependência nuclear dos Estados Unidos. A Alemanha teme não apenas o potencial agressão por parte da Rússia, mas também está preocupada que uma segunda presidência de Donald Trump leve os Estados Unidos a se desligar da OTAN. O debate é difícil para o país, pois a Alemanha já renunciou ao uso tanto da energia nuclear como do arsenal atômico. Em 1990, a Alemanha, ao abrigo do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares com os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a União Soviética renunciou às suas armas nucleares. E no ano passado, de fato, Berlim encerrou a sua última usina nuclear. Mas no início desse mês, Trump disse que, como presidente, encorajaria a Rússia a fazer o que quiser com os países que não estão em dia com o pagamento de suas contas. A OTAN foi pega até eu aparecer, diz Trump. Em um comício em Kauai, na Carolina do Sul, eu disse, todo mundo vai pagar. Eles disseram, bem, se não pagarmos, vocês ainda vão nos proteger? Perguntam. Eu disse, absolutamente não. Eles não conseguiram acreditar na resposta. Trump contou, então, uma conversa que teve com um dos presidentes de um grande país durante o seu tempo chefiando a Casa Branca. Segundo ele, que lhe tinha perguntado se os Estados Unidos respeitariam os compromissos do artigo 5 e defenderiam o seu país caso estivesse sob ataque. Não, eu não protegeria você, lembrou Trump de ter dito ao presidente. Na verdade, eu os encorajaria a fazer o que quisessem. Você tem que pagar suas contas, disparou. Em uma matéria publicada no início de fevereiro, o ministro da Economia alemão, Christian Lindner, expressou a ideia de uma colaboração nuclear entre a Alemanha e seus parceiros europeus em resposta ao comentário de Trump. Sob quais condições políticas e financeiras estaria Paris e Londres dispostas a manter e expandir as suas próprias capacidades estratégicas para a nossa segurança coletiva? Pergunta. E, inversamente, com quantos estamos dispostos a contribuir? Pergunta. Não nos enganemos, enquanto houver armas nucleares no mundo, a Europa também terá de aderir a um sistema de dissuasão nuclear para não ficar indefesa à mercê de chantagem de estados autoritários, declarou Lindner. Foi relatado que altos membros do Partido Conservador CDU e bem como o SPD no poder estão estudando uma dissuasão nuclear europeia comum, no caso de terem de acabar com a sua dependência das armas nucleares dos Estados Unidos. De acordo com a publicação, estima-se que 20 armas nucleares já estejam estacionadas na base aérea de Buchel, na Alemanha. Apesar de a Alemanha não ser realmente proprietária das armas nucleares, os aviões de guerra alemães também estão equipados para lançar as armas nucleares dos Estados Unidos que estão estacionadas lá. No entanto, o uso dessas armas é controlado pelos Estados Unidos. A Alemanha é favorável à presença militar dos Estados Unidos na Europa e, por isso, não se inclinou no sentido de aderir a um guarda-chuva nuclear europeu. Uma ideia introduzida pela primeira vez pela França até agora. No entanto, uma autoridade francesa disse que não houve nenhum contato recente com o país sobre a extensão do seu guarda-chuva nuclear. Ainda segundo a apuração, especialistas acreditam que o país poderia ter acesso a armas nucleares em um período de tempo relativamente curto devido às suas proezas industriais e científicas. Uma pesquisa recente mostra uma tendência entre os alemães de 52% de serem favoráveis à presença de armas nucleares. É fato, o Ocidente está diretamente ligado ao planejamento militar da Ucrânia, diz ex-oficial sueco. Em recentes declarações, Mikael Waltersson, ex-oficial das Forças Armadas de Defesa Aérea Sueca e ex-chefe do gabinete da equipe dos democratas suecos, ressaltou a importância das evidências emergentes que indicam o envolvimento direto do Ocidente no planejamento das operações militares ucranianas. Waltersson comentou a divulgação de uma conversa entre representantes militares alemães, na qual discutiram um ataque à ponte russa da Crimeia com mísseis Taurus. É uma evidência concreta do envolvimento direto do Ocidente no planejamento das operações militares ucranianas.
Muitos já suspeitavam disso, mas agora temos provas, declarou Mikhail. O impacto dessas revelações está alterando a percepção do conflito por parte dos ocidentais, que inicialmente viam o embate como a Rússia contra a Ucrânia. Agora há uma nova compreensão de que se trata de a Rússia contra a Organização do Tratado do Atlântico Norte, destacando a complexidade das dinâmicas em jogo. Muitos automaticamente apoiam a parte mais fraca dos conflitos. E se o conflito for visto como uma luta existencial da Rússia contra todo o poder do Ocidente, isso fortalecerá o apoio à Rússia no mundo, ressalta Walterson. A transcrição vazada de uma conversa entre representantes das Forças Armadas da Alemanha, publicada online pela editora-chefe do grupo Rússia Segodinha, na qual Sputnik faz parte, Margarita Simonia, sugere o envolvimento dos militares alemães no conflito, contradizendo as declarações do chanceler alemão Olaf Scholz. Scholz afirmou anteriormente que não desejava a presença militar alemã na Ucrânia, ou maior envolvimento do país no conflito, levando questões sobre a coerência das ações alemãs no cenário internacional. Walterson destaca a aparente contradição entre as afirmações de Scholz e a situação exposta pela recente gravação. Essa discrepância levanta questionamentos sobre a transparência das políticas internacionais envolvendo a crise ucraniana e reforça a necessidade de uma análise mais aprofundada das ações dos países ocidentais na região. Mídia alemã. Soldados atestam a autenticidade de áudio em que oficiais do país tramam ataque à Crimeia. A gravação de uma conversa entre altos oficiais e militares alemães sobre temas de segurança relacionados à Rússia e à Ucrânia está em circulação entre os funcionários das Forças Armadas da Alemanha, e eles acreditam que seja autêntica. É o que relata o jornal alemão Die Welt, com base em depoimentos de soldados alemães. Vários soldados que foram entrevistados pelo Die Welt afirmaram que a gravação de áudio está se disseminando nas Forças Armadas da Alemanha e confirmaram sua autenticidade. O jornal divulgou essa informação na sexta-feira, 1 de 3 de 2024. Mais cedo, a editora-chefe do grupo Rússia Segodinha, da qual a Sputnik faz parte, Margarita Simonia, publicou o texto de uma conversa entre representantes do alto escalão das Forças Armadas da Alemanha, discutindo o ataque à ponte da Crimeia com mísseis Taurus. Segundo o texto, 4 representantes do alto escalão do exército alemão, incluindo o chefe do Departamento de Operações e Exercícios da Força Aérea, estiveram envolvidos na conversa ocorrida em 19 de fevereiro de 2024. Em particular, o brigadeiro-general Frank Graf, chefe do Departamento de Operações e Exercícios do Comando da Força Aérea em Berlim, o inspetor-geral da Força Aérea Igor Ginhertz e 2 funcionários do Centro de Operações Aéreas do Comando Espacial da Força Aérea Alemã discutiram o envio de mísseis Taurus para a Ucrânia, um ataque à ponte da Crimeia. De acordo com as informações obtidas, Igor Ginhertz não descartou fornecer 100 mísseis Taurus a Kiev, que, segundo militares alemães, poderiam ser lançados de um caça Dassault Rafale. Para especialista, o áudio de oficiais alemães é constrangedor para a OTAN e reforça argumentos russos. O pesquisador Tito Lívio Barcelos Pereira afirma que a participação de países ocidentais por meio da Organização do Tratado do Atlântico Norte no conflito entre a Rússia e a Ucrânia tem sido cada vez mais explícita. Na sexta-feira, uma gravação de conversa entre altos oficiais alemães, em que foi possível discutir o ataque a um importante ponto estratégico da ponte da Crimeia com mísseis Taurus, foi divulgada. Até o momento, o Ministério da Defesa alemão se recusou a comentar o caso. Doutorando em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, Pereira ressalta a importância de compreender o contexto em que essa revelação surge. Ele aponta para um cenário em que fontes da imprensa, tanto russas quanto europeias e norte-americanas, aumentaram as suspeitas de que oficiais da OTAN estariam cada vez mais envolvidos, indo de encontro à narrativa anterior de que o Ocidente não fazia parte do conflito. A situação acaba se revelando constrangedora para os membros da aliança, que até então insistiam na narrativa de que a OTAN não faz parte do conflito e de que eles apenas estão enviando auxílio indireto para as forças ucranianas. Esse argumento está cada vez mais posto em xeque, está cada vez mais questionado. Isso dá cada vez mais força e legitimidade para os argumentos russos, questionando
se essa revelação representaria uma mudança significativa no desenrolar do conflito, Pereira tem dúvidas, observando que relatos desse tipo não são completamente novos. Ele menciona episódios anteriores do suposto envolvimento da OTAN nas operações ucranianas, mas sugere que a revelação atual pode simplesmente tornar essas práticas mais evidentes e sensíveis à opinião pública. Há episódios que envolvem ataques a instalações portuárias russas e centros logísticos situados em territórios russos relativamente distantes da linha de frente. Isso coloca os líderes europeus numa espécie de saia justa, porque eles são obrigados a dar uma resposta, não somente à diplomacia russa, mas aos organismos internacionais, prestar contas até para as delegações de outros membros da OTAN, principalmente membros menores não necessariamente envolvidos nessas operações. Eles também precisam prestar contas para o seu próprio corpo legislativo e sua sociedade civil. Ele reconhece a importância estratégica da ponte como uma artéria logística vital para as forças russas na região. Você tem uma preocupação puramente estratégica, no sentido de comprometer a logística das forças russas. Mas é claro, você também prejudicaria os civis que utilizam dessa infraestrutura para a circulação ligando a Crimeia com o resto do país. Além disso, ele aponta que explicitar o envolvimento direto da OTAN no conflito ucraniano alerta para a possibilidade de escalada das tensões. Segundo o analista, a ideia de a Ucrânia entrar na aliança colocada na Constituição ucraniana desde 2014 não tem justificativo político aceitável para as autoridades russas, porque desequilibraria ainda mais o conceito de segurança europeu e traria, sim, a presença de forças norte-americanas, franceses, britânicas e alemães para mais perto das fronteiras da Rússia europeia. As queixas russas, nesse sentido, nunca foram ouvidas, continuam não sendo levadas a sério. E agora você tem uma situação de difícil retorno. Agora os russos não enxergam mais a possibilidade de voltar a uma mesa de negociações, a não ser que os termos estejam contemplados. O pesquisador destaca o fornecimento de informações por parte de atores ocidentais a Kiev, que aumentaram, inclusive, o poder bélico da marinha ucraniana. Por exemplo, o áudio dos oficiais alemães apenas reforça a ingerência cada vez maior da aliança na condução da guerra contra a Rússia. Reforça as suspeitas russas de que não se trata apenas de um conflito com a Ucrânia contra o governo ucraniano, mas sim uma Ucrânia cada vez mais alicerçada por um conjunto de nações que, devido aos seus diversos interesses, não permitem que a guerra tenha um desfecho ou que seja desfavorável a elas. O pesquisador afirma que diversos países, como Brasil, Indonésia, Turquia, países da Liga Árabe, União Africana e a própria China, buscaram tratar propostas de paz entre as partes, onde a Ucrânia teria que abdicar dos seus novos territórios ou conceder mais autonomia às províncias. Entretanto, segundo ele, as posições de Kiev e seus patrocinadores ocidentais fazem com que as iniciativas de paz não sejam aceitas, já que elas colocam a Rússia como o único agressor no conflito, e que apenas a parte ucraniana precisa ser contemplada no sentido de a Ucrânia precisar retomar as fronteiras de 1991, ignorando a votação da população da Crimeia. O governo ucraniano não se mostra capaz de avaliar os custos políticos de suas decisões, principalmente em relação à justificativa de entrar em uma aliança militar herança da Guerra Fria, dizendo que isso seria garantidor de sua soberania e de sua segurança. Militar. Vazamentos da Alemanha provam que o conflito ucraniano é resistência russa à agressão da OTAN. A gravação de uma conversa de oficiais alemães de alto escalão é mais uma evidência do profundo envolvimento da OTAN no conflito da Ucrânia. Isso também levanta questões sobre o comportamento altamente provocativo da Aliança Atlântica, disse o veterano do Exército dos Estados Unidos. Uma transcrição da conversa entre oficiais alemães de alto escalão, que foi divulgada por Margarita Simonian, ex-diretora-chefe da RT e do grupo Rússia Sogodinha, da qual Sputnik faz parte, sugere que o Ocidente está ficando desesperado, de acordo com Ramsey, consultor internacional e tenente-coronel aposentado com mais de 20 anos no Exército dos Estados Unidos. Isso é indicado pela extensão das discussões, o planejamento, o uso de potenciais armas de longo alcance, a tentativa de limpar suas mãos para basicamente atingir infraestrutura essencialmente civil. Durante a conversa, representantes do exército alemão discutiram um possível ataque à ponte da Crimeia, com um dos oficiais alegando que mais de 10 ou até 20 mísseis podem ser necessários para destruí-la.
Outro mencionou a viagem planejada à Ucrânia em 21 de fevereiro para coordenar ataques a alvos russos. Todo mundo sabe que a Crimeia nunca vai voltar para a Ucrânia. Não importa quais sejam as negociações, disse Rasmussen. Os ataques de drones e as sabotagens anteriores na ponte da Crimeia acho que tiveram envolvimento ocidental em relação ao planejamento e apoio também. Então não é surpreendente. Acho que o BND é bastante próximo, tanto quanto a inteligência alemã trabalhando com o M-16, a CIA também, e a CIA também. Mas isso é perturbador, ressalta o veterano do Exército dos Estados Unidos. Se o plano discutido pelos oficiais alemães fosse implementado, seria um ato de guerra, de acordo com o especialista. Definitivamente é um ato de guerra, disse ele. Tal como a explosão do gasoduto Nord Stream foi realmente um ato de guerra. E, no entanto, eles deixaram isso acontecer sem resposta dos países europeus, salientou ele. Enquanto isso, uma divisão está se aprofundando dentro da OTAN, enquanto os militares ucranianos continuam a recuar. De acordo com o tenente-coronel aposentado, eles estão em uma situação muito crítica e desesperada, disse ele. Talvez, em uma tentativa de unir os Estados-membros do bloco, a liderança da OTAN esteja tentando transformar o conflito em andamento em um existencial, presumiu Rasmussen. Não deveria haver uma preocupação da Rússia. Não deveria haver uma preocupação da Rússia atacar a OTAN, mas eles estão definitivamente tentando criar essa situação. E assim, se eles foram atacados pela OTAN, a Rússia contra-atacará, observou Rasmussen. Eles estão transformando esse conflito em uma ameaça existencial para a OTAN. Vocês notaram essa declaração de Macron na semana passada. Eles têm divisões dentro da OTAN. Acho que são divisões muito fortes. Ocidente em decadência. Os países do G7 estão em declínio, atesta analista. Durante o discurso sobre o Estado da União em 29 de fevereiro, o presidente Vladimir Putin delineou sua visão para o desenvolvimento futuro da Rússia, destacando seu potencial de crescimento junto aos seus parceiros no BRICS. Para o líder russo, uma ordem mundial duradoura é impossível sem uma Rússia forte. O presidente enfatizou objetivos estratégicos e questões fundamentais para garantir o desenvolvimento estável a longo prazo para a Rússia. Ao discursar na Assembleia Federal Gortny Dvor, Moscou, o discurso foi muito poderoso, afirmou Adrikiel Kassonta, analista em relações exteriores baseado em Londres e ex-presidente do Comitê de Assuntos Internacionais do Grupo de Reflexão Boom Group. Está relacionado com a política externa na qual a Rússia se afasta do Ocidente e enfatiza laços mais estreitos com parceiros e aliados do BRICS, além do rejuvenescimento nacional, continuou o analista. Durante o discurso, Putin observou que a Rússia está no caminho certo para se tornar uma das 4 maiores economias do mundo em breve. Ele destacou que no ano anterior a economia russa cresceu mais rapidamente que a média mundial e superou qualquer crescimento observado nos países do G7. O presidente russo observou que até 2028 a participação no BRICS na economia mundial em paridade de poder de compra aumentará para 36,6%, enquanto o G7 cairá para 27,8%. É significativo lembrar que essas economias emergentes têm um profundo potencial de crescimento. Os países do G7 estão em declínio, com crescimento populacional e economias enfraquecidas devido ao conflito com a Rússia, ao apoio ao esforço de guerra da Ucrânia. Na minha opinião, o Ocidente está em decadência, atestou Kassonta. Após o início da operação especial de Moscou na Ucrânia, os Estados Unidos e seus aliados impuseram várias sanções à Rússia, afetando todos os setores da economia. A Rússia foi excluída do sistema SWIFT e seus fundos soberanos foram congelados no Ocidente. No entanto, a Rússia demonstrou um notável crescimento econômico e fortaleceu laços com países asiáticos, africanos, o mundo árabe e a América Latina desde então. Acredito que as sanções ocidentais apenas ajudaram a Rússia a destacar a clara distinção entre o declínio representado pelo Ocidente e o futuro. O Ocidente não compreende que as sanções são motivo de zombaria para o resto do mundo. Interessado em fazer negócio e ter interações diplomáticas com a Rússia, afirmou Kassonta. Admitindo que o impacto das sanções não corresponde às expectativas ocidentais, os Estados Unidos e seus aliados agora focam no financiamento de seus complexos militares e industriais. Durante o discurso, o presidente Putin criticou o Ocidente por tentar arrastar a Rússia para uma corrida armamentista, destacando truques semelhantes usados contra a União Soviética na década de 1980.
Segundo Cassunta, está claro que a Rússia não cairá novamente nessa armadilha, adotando uma abordagem equilibrada no desenvolvimento do setor de defesa e outros setores da economia. Os antigos estratagemas da Guerra Fria do Ocidente não funcionam mais, concordou Paolo Raffoni, analista estratégico e diretor da Fundação CIP em Bruxelas. O antigo plano da Guerra Fria para desestabilizar a Rússia falhou desde que Putin foi eleito. O Ocidente mal compreende a força renovada da Rússia sob a liderança de Putin. Hoje a Rússia não se assemelha à União Soviética. As tentativas ocidentais de iniciar uma segunda fase da Guerra Fria com a Rússia e a China são míopes e destinadas ao fracasso. A mudança global do Ocidente para o resto já está acontecendo, como Putin enfatizou, sublinhou Raffoni. A essência da questão é que o Ocidente não pode manter o seu monopólio em logística, comércio ou tecnologias globais, segundo o especialista.